Olá! O nosso grupo decidiu abordar a temática da responsabilidade internacional do Estado à luz do caso Gonzales e outras versus México. Os Estados são responsabilizados internacionalmente ao violarem o direito internacional, seja pelo descumprimento dos tratados e das convenções internacionais, seja atacando usos e costumes internacionais ou, por exemplo, ignorando os princípios gerais do direito internacional público. Outra forma de o Estado ser responsabilizado é se provocar danos a outros Estados ou a particulares. E é claro, para que essa responsabilidade esteja caracterizada, deve haver o ato ilícito cometido pelo Estado, a imputabilidade e o dano causado. Segundo Antônio Augusto Cansado Trindade, autor de A Determinação do Surgimento da Responsabilidade Internacional dos Estados, há duas teorias para o surgimento da responsabilidade internacional do Estado: quando se tem esgotados os recursos internos e a partir da violação do direito internacional, mesmo sem que se tenha esgotado estes recursos. A fim de coagir psicologicamente os Estados para que não deixem de cumprir seus compromissos internacionais, a responsabilização do Estado no direito internacional atende a uma função preventiva. Já quando falamos em reparar o dano causado por um Estado a outro, tem-se a finalidade repressiva dessa responsabilidade. Doutrinadores adotaram teorias diversas para a responsabilidade internacional do Estado. Enquanto a Scioli diz que é preciso comprovar dolo ou culpa estatal para responsabilizar determinado país, Rousseau, por exemplo, adota a teoria objetiva, em que não seria preciso haver nenhum destes elementos. Como ficaria, por exemplo, a responsabilidade de um Estado que destrói cidades inteiras de outro por meio de bombas atômicas? Isso já ocorreu na história do mundo. Temos tendência a pensar que somente o executivo poderia ensejar responsabilidade internacional a um país. Porém, o legislativo e o judiciário, cada um dentro da sua esfera de atribuição, também podem. Indivíduos são sujeitos de direito internacional público e, portanto, suas ações podem ser, sim, objetos da responsabilidade internacional. A demanda do caso Gonzales e outras versus México diz respeito à suposta responsabilidade internacional do Estado pelo desaparecimento e posterior morte das jovens Cláudia, Esmeralda e Laura, no qual os corpos foram encontrados em uma plantação de algodão na cidade de Juarez, em novembro de 2001. A comissão e os representantes manifestaram que os corpos das jovens foram objeto de uma particular brutalidade por parte dos criminosos e sugeriram que elas foram estupradas e abusadas com extrema crueldade. Laura tinha 17 anos, Cláudia tinha 20, enquanto Esmeralda tinha apenas 15 anos. A comissão solicitou à corte que declarasse o Estado do México responsável pela violação dos seguintes direitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: direito à vida, direito à integridade pessoal, garantias judiciais, direitos da criança, proteção judicial, dentre outros, e também do artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, no que diz respeito ao dever do Estado de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Nos fatos analisados, a Corte identificou diversas violações previstas nas convenções americanas de Belém do Pará. Porém, ressaltou sua competência para conhecer somente das seguintes violações: o dever de não discriminação ao não dar a devida importância ao caso e o dever de investigar os fatos com o fim de apurar a verdade real. O Estado do México, então, foi responsabilizado pela sua inação perante o caso.
A sentença da Corte constituiu-se como uma forma de reparação e obrigou o México a conduzir eficazmente o processo penal em curso e, se fosse o caso, os que chegassem a ser abertos, para identificar, processar e punir os responsáveis materiais e intelectuais pelo desaparecimento, maus tratos e privação da vida daquelas jovens. Além da obrigação de identificar, processar e punir os responsáveis pelos homicídios, os funcionários que cometerem irregularidades e denúncias de familiares das vítimas que foram hostilizados e perseguidos também deveriam ser investigados. Após a publicação da sentença, o México se viu obrigado a medidas de satisfação, como um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional, um memorial para as vítimas de feminicídio, além do Dia Nacional em memória das vítimas do campo algodoeiro. A Corte entendeu que seria oportuno também que o Estado indenizasse as 3 jovens pela falta de garantia de seus direitos à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal. A Corte condenou ainda o Estado mexicano ao pagamento a título de custas na quantia de $45 mil às mães das jovens vítimas. Como vimos, quando o Estado descumpre os tratados e as convenções internacionais, ele viola o direito internacional e deve ser responsabilizado. O aspecto de suma importância do caso González se trata do fato do Tribunal Internacional ter sancionado o México por não ter simplesmente protegido suas mulheres contra a violência de gênero.